Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Senhor. Bendito seja Deus. Pode se sentar. Que delícia estar com vocês de novo, gente. Vocês também marcaram a minha vida quando eu estive aqui da última vez. É uma troca, né? A gente vai se reunindo, o Senhor vai nos reunindo, nos conectando. E Ele trabalha aqui, trabalha aí, vai trabalhando em todas nós, e é tudo sobre Ele. Tudo sobre Ele, o amado das nossas almas. Que bom que vocês estão aqui nessa segunda-feira para ouvir do Senhor. Depois da pandemia, muitas pessoas se acomodaram a um novo modelo, mais prático, de acompanhar online. E é claro que há... Obrigada, minha linda. Claro que há necessidades, pessoas às vezes têm necessidades específicas, estão acamadas, estão enfermas, estão com crianças pequenas, o que as impossibilita de estar presencialmente. Mas bendito seja Deus, que quando a gente se movimenta fisicamente, a gente está dizendo para Deus que Ele é importante para nós, né? Quando nós amamos alguém, quando nós amamos uma pessoa, esse amor é expresso em atitudes, não é verdade? Quando a gente ama, a gente faz alguma coisa. O amor serve, o amor presta contas, não é assim? O amor faz alguma coisa. Não adianta o João falar que me ama, né? E não fazer nada para nutrir esse amor, para demonstrar esse amor, para expressar esse amor na vida prática. E quando vocês, em plena segunda-feira, saem de casa, com aquela vontade, depois de um dia de trabalho, de chegar, de esticar as pernas e assistir online, você fala assim, não, mas eu quero ir lá. Eu quero ir lá porque eu quero estar naquele fervo, né? Naquele calor, naquele toque, no olho, né? E a gente sabe que isso é uma demonstração de amor. Você pode até pensar que você veio aqui por minha causa. Mas deixa eu te falar, Jesus pescou direitinho, eu fui só a isca. Eu fui só a minhoca. Porque é tudo sobre Ele de fato. E que bom que você continue tendo essa consciência. E que você que está nos assistindo online, que bom que você está aí online com a gente. Se você está vivendo uma situação complicada aí, com filhos pequenos, um dia difícil, uma perna quebrada, uma enfermidade, né? Às vezes você não está se sentindo bem, não quer contaminar todo mundo, tem isso também, né? Se você está aí para proteger, que o Senhor fale com você poderosamente. Se você está aí por preguiça, minha linda, deixa eu te falar. Você não vai querer ficar vendo online quando Jesus voltar, né? Então se engaje novamente, tá bom? Eu sei que é difícil, eu sei que a nossa tendência, eu estou falando diretamente com você que está online, a nossa tendência é a gente se acomodar, né? Mas o Senhor está nos chamando para nós nos posicionarmos. E isso tem a ver com a gente se envolver. Jesus podia ter feito a obra de redenção lá do céu, mas Ele desceu, Ele encarnou, Ele andou no meio da gente 30 anos, para depois começar o seu ministério. E o mestre que se envolveu 100% te convida a se envolver 100%. Então nada de acomodação nem preguiça, hein? Em nome de Jesus, vença isso aí em nome de Jesus. Na próxima reunião, vem estar presencialmente, tá bem? Continue me amando, tá? Vamos lá. Abra sua Bíblia comigo, em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, nós vamos ler a partir do verso 1. E eu vou usar a linguagem NVI. Então, se a minha Bíblia estiver um pouquinho diferente da sua, não se preocupe, é a mesma Bíblia, apenas com uma tradução diferente. Se estiver difícil você prestar atenção na sua tradução e na minha, se desconecte da sua e se ligue na minha para você ficar junto, tá bom? Mateus 13, a partir do verso 1. A palavra de Deus diz assim: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande, que por isso ele entrou num barco e assentou-se.
Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eles falam por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês porque veem, os ouvidos de vocês porque ouvem. Pois eu digo a verdade: muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Amém. Senhor, essa é a tua palavra. E nós clamamos, ó Deus, que ela nos transforme. Espírito Santo de Deus, nós clamamos ao Senhor que o Senhor possa nos convencer daquilo que nós precisamos ser convencidas. Muda a nossa mentalidade, que uma mentalidade transformada mude nossas escolhas e atitudes para a glória do teu nome. Amém. Essa parábola é tão conhecida da gente, e a gente olha para ela e pensa assim: meu Deus, é estranho esse texto, porque fala assim que eu estou falando para vocês em mistério, para que quem está ouvindo não entenda. Mas como assim Deus não quer que o povo entenda? Eu quero que vocês entendam. Quando Jesus fala assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele está dizendo, se a gente fosse contextualizar para a nossa linguagem hoje, gente, presta muito atenção nisso que eu estou dizendo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus está dizendo a todos os que estavam ouvindo: presta atenção. Mas somente os discípulos buscaram explicação. Somente os discípulos quiseram saber o que a parábola significava. Jesus, ele usava as parábolas para estimular a curiosidade das pessoas. E também para provocar. Vão ver até onde vocês me querem. Vão ver até onde vocês querem me conhecer. Porque ele já conhecia, gente, os corações e as intenções das pessoas.
Muitas das pessoas que estavam na multidão vinham interessadas nos milagres de Jesus. Queriam que Jesus resolvesse o problema delas. Elas não estavam querendo saber da doutrina do reino de Deus, se ele era ou não era o Filho de Deus. Muitas estavam ali querendo apenas receber a sua porção, a sua cura, a sua provisão, o seu milagre. Outros estavam ali para examinar Jesus. O que ele pensa que ele é? Ele fala que ele é o Messias. Que ousadia! O Messias vai ser um líder poderoso, não um pé rapado da Galileia. Então eles estavam ali querendo investigar, querendo saber qual que eram os ensinos, o que ele estava falando, se ele não estava falando nada polêmico, se ele não estava falando nada para ser surpreendido em alguma falta. E Jesus, conhecendo-lhes os corações, ele contava os mistérios de Deus em parábolas. Aí a gente se lembra, né? Daquele versículo que diz: vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração. Não é assim? Então, Jesus, conhecendo os corações, contava em parábolas e julgava, e havia uma profecia, e essa profecia se cumpre, inclusive, porque Jesus cita no texto que a gente acabou de ler, né? Para que ouvindo não entendam. E você pode conhecer gente assim, né? Vem, escuta, não muda de vida. Às vezes até experimentou um milagre, uma cura, mas depois que foi curado e recebeu o que queria, vai levar a vida do jeito que levava antes. Quanta gente a gente conhece que viveu o milagre, experimentou o milagre, que não mudou o caráter de ninguém, virou as costas para Deus e continuou vivendo a sua vida. Então Jesus, quando ele está contando, e quando esse texto fala isso e parece duro para a gente, não é que Deus está escondendo o seu reino, não. Não é isso que Deus está fazendo. Mas ele está dizendo, deixando bem claro para a gente, que onde não há interesse por ele, pela pessoa dele, por quem ele é, por esse relacionamento com Deus, os mistérios de Deus, o reino de Deus vai permanecer encoberto. Não porque Deus tem escondido, mas porque o homem não tem interesse de buscá-los. Então agora mais do que nunca, nós temos que entender essa palavra: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E a gente percebe claramente uma profecia se cumprindo: o amor está se esfriando de quase todos. A gente vê isso, gente, claramente em coisas simples, coisas corriqueiras, como quando eu era criança, adolescente, se tinha um acidente, por exemplo, um acidente de trânsito, e uma pessoa morria, todo mundo ficava consternado, comovido, o dia acabava. Você não sabia de quem que era o corpo que estava coberto no asfalto, mas você já ficava: ó Deus, tem misericórdia dessa família, ó Deus, entra com a tua providência, ó Senhor, tem misericórdia. Você não via quem é que estava morto, mas você chorava, pensando na aflição e na dor daquela família que ia receber aquela notícia da tragédia. Mas hoje o povo vem com o celular e filma, levanta o jornal e filma. Em Belo Horizonte, há uns anos atrás, houve a queda de um viaduto, vocês se lembram disso? Um viaduto que estava sendo construído com uma estrutura deficiente, ele desaba e ele pega um ônibus. Gente, o cara entrou dentro do ônibus para mostrar, porque a frente do ônibus foi pega e a motorista morreu na hora. Ele vem filmando, quer dizer, quando eu vi a filmagem que ele ia entrando, eu não quis ver. Mas quanta gente se alimenta disso, se alimenta de tragédia, quer ver imagens chocantes. O artista morre, alguém vai lá filmar o corpo do artista morto. Que falta de respeito, que falta de amor, que falta de compaixão para com a família enlutada, que falta de tudo. Isso é um sinal do esfriamento do amor, da banalização da tragédia. E não nos enganemos, se nós não guardarmos o nosso coração, nós entraremos para a manada daqueles que estão se esfriando. Porque o esfriamento, gente, não é um negócio: esfriei. Quando você tira uma panela do fogo, ela não fica gelada na mesma hora. Você põe ela e ela vai esfriando gradativamente. Começa assim com uma indisposição: não vou na igreja não. Depois um espírito de crítica: não gosto dessa música, não gosto dessa pastora, não gosto dessa palavra,
Não, que palavra ruim. Nossa, não gosto disso. Ah, eu não acho que seja isso. Ah, não gosto. Dentro da igreja tem muita hipocrisia. O mundo só tem verdadeiros. No mundo só tem gente honesta, né? Lá na balada, só tem quem te ama. Todo mundo fofo. Ninguém te usa lá. Todo mundo está muito interessado em como você se sente espiritualmente. Gente, igreja é hospital. Aqui tem doentes em vários graus. Tem gente com unha encravada e tem gente com câncer terminal. E o Senhor quer curar a todos. E inclusive o nosso relacionamento perdoador, compassivo, entendendo que nós não somos superiores a ninguém, é treinado dentro dessa imperfeição compartilhada. O nosso vazio reunido é que traz a presença de Deus. Jesus falou claramente, eu não vim para os certinhos não, eu vim para os doentes. Agora, quando Jesus entra, você não permanece doente, Ele te cura. E Ele te usa para curar outras pessoas. Então o esfriamento, ele é gradativo e a gente tem que atentar para isso. E eu queria chamar a atenção de vocês hoje para essa parábola que Jesus conta, que tem tudo a ver com o tempo que a gente está vivendo. Um tempo de esfriamento, um tempo de distanciamento, as pessoas se tornam críticas e as pessoas começam a encher a igreja de rótulos. Gente, Jesus, logo depois dessa parábola do semeador, vem a parábola do joio. Jesus nunca falou que todo mundo que estivesse na igreja ia para o céu, não. Ele nunca falou, ele falou que o joio ia crescer junto com o trigo. Então trata de ser trigo. Cuide de sua vida. Porque a gente está tão preocupado em combater o pecado do outro que a gente não combate o nosso. Então hoje é um convite de vocês para uma autorreflexão. Vamos todos agora colocar um espelho diante de nós, porque hoje é um dia de uma autoanálise, uma autoavaliação, uma reflexão sincera a respeito de nós mesmas. Jesus fala que à beira do caminho, a primeira semente caiu à beira do caminho. Na explicação dele, ele diz que a semente é a palavra de Deus. E a primeira semente, o semeador saiu a semear. E a primeira semente caiu à beira do caminho. E vindo o maligno, arrebatou a semente. Gente, é tão interessante isso. Quantas pessoas ouvem o evangelho de Jesus? Nos cultos nas praças, pela internet. O tanto de gente não crente que fala, Helena, não perca uma mensagem sua, mas não converte. Escuta, acha legal, acha bacana. Não, que palavra boa, né? Sentiu uma paz. Mas não muda. Continua do mesmo jeito. Quanta gente, culto na praça, rede social, quanta gente recebe folheto, visita de hospital, e muitos desprezam e riem, outros assistem justamente para fazer chacota, né? Ah lá, tem um crente pregando na praça, vem alguém afrontar ele, né? Mas a palavra está lá, a semente está sendo semeada, e as pessoas estão desprezando a semente. Satanás está vindo e roubando a semente com a autorização delas. Porque elas nem se preocupam em dar atenção àquilo que está sendo dito. Elas estão mais preocupadas em zombar, em ridicularizar a palavra, em combater a verdade como se ela fosse mentira. Elas creem mais nas suas ideologias, nas mentiras bem contadas, estabelecidas em seus próprios corações. E elas desprezam a verdadeira palavra. Esses são, e quantos são conhecidos assim? No ano passado, nós fomos num espetáculo, tem nos Estados Unidos uma cidade, chama Lancaster, onde vivem aqueles Amishes, aquele pessoal anabatista, que anda com aquelas roupas pretas, andam de carruagem, eles não usam carro, não usam máquina de lavar, nada de eletricidade, eles vivem num outro tempo. Mas eles são servos do Senhor, sabe? Eles têm um jeito deles lá de servir o Senhor. E creem na palavra de Deus, creem na Bíblia e tal. E lá, nessa cidade, tem um teatro gigante que só apresenta espetáculos bíblicos no nível da Broadway. É um negócio assim, gente, espetacular. Se você um dia for aos Estados Unidos, programe-se para ir a Lancaster. Porque é uma experiência
singular. Estou até pensando em levar um grupo de mulheres comigo. Porque, gente, é uma experiência única. Ah, mas eu não sei inglês, Helena. Eu também não. A gente usa, eles dão para a gente uns iPadzinhos assim, com a legenda do que está sendo dito. E as histórias você conhece, são a Bíblia, né? Mas assim, o negócio, gente, é um negócio espetacular. Não dá para eu traduzir para vocês, porque é uma experiência, não é só uma coisa que você assiste, é uma coisa que você é inserido dentro. É fantástico. E nós fomos a Lancaster para assistir esse espetáculo. E por que eu ia contar isso, João? Tô assim, gente. Não sou velha, sou vintage. Lembrei. Obrigada, Espírito Santo. Aí, nós pegamos um táxi. A gente ia pegar o espetáculo, que o espetáculo era pela manhã. E nós pegamos um táxi, você já sabia, né, João? Nós pegamos um táxi para ir até o espetáculo. A gente estava levando a Sofia, nossa filha, pela primeira vez. Eu e o João já tínhamos tido as oportunidades de ir por causa dos convites de ir aos Estados Unidos, de ir às viagens. Mas a Sofia nunca tinha ido com a gente. E a Sofia ama teatro, faz teatro muito bem. E a gente levou a Sofia com a gente. E eu assim, imagina, né? A mãe querendo ver a reação da filha diante daquele espetáculo maravilhoso. E no carro, a Sofia foi conversando com a taxista. A taxista era uma mulher. E ela falando, e a taxista falando com a Sofia, que levava muitas pessoas naquele teatro. Depois é que a Sofia contou, eu estava pegando alguma coisa da conversa, eu entendo o inglês mais do que eu falo, eu estava pegando alguma coisa da conversa, quando a gente saiu do carro, eu falei assim, Sofia, é isso mesmo que eu entendi? E a Sofia foi contar a história para a gente. Aquela mulher levava pessoas para assistir o espetáculo em Lancaster há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos. E ela nunca assistiu nenhum espetáculo em Lancaster. E a Sofia falou assim, mas como você não assistiu? Meus pais já vieram 3 vezes e eles são empolgadíssimos, eles mandam todo mundo vir e eles são... Ela falou assim, né, deve ser algo muito especial, porque eu trago pessoas do mundo inteiro e sempre que eu venho buscar pessoas, tem pessoas comovidas, pessoas chorando, pessoas tocadas, porque quando acaba o espetáculo, gente, eles oram pelas pessoas. É um negócio sensacional. E você nunca entrou? Ela, não, nunca entrei. E quando a gente foi embora, eu falei, quando a Sofia nos contou isso, eu falei, Sofia, presta atenção. Essa mulher é indesculpável. Por quê? Porque tem 20 anos que ela vê gente vindo do mundo inteiro para assistir um espetáculo. E por que ela não entra? Porque é um espetáculo da Bíblia. A palavra está sendo representada, cantada, falada, musicada, é um negócio incrível. Mas ela não tem o interesse porque é a palavra de Deus. Se fosse qualquer outro espetáculo, ela já teria vindo assistir. Mas a palavra de Deus, tem gente que despreza no coração. Cada vez que ela trouxe uma pessoa nesse espetáculo, foi uma oportunidade que Deus deu para ela. Compra o ingresso e entra. Mas ela não quis. Tem gente, Sofia, que naquele grande dia vai falar, mas eu nunca, ninguém me disse nada. Não, todo mundo tentou te dizer. Todo mundo que entrou no seu carro testemunhou do que eu estava fazendo dentro do teatro. E você não quis entrar. Então, gente, a gente tem que prestar atenção se nós não somos essas pessoas que estão à beira do caminho. Quantas coisas as pessoas, você que está nos assistindo, você que está assistindo essa mensagem, você não é crente, você gosta das reuniões, você gosta da palavra, é a palavra de Deus, deixa ela entrar no seu coração e se transformar, porque senão, não deixa o diabo roubar essa semente. Não deixa ela ser arrebatada. Uma vez que você sentou e você está ouvindo a palavra de Deus, deixa ela entrar e ela cumpriu o propósito para o qual ela te foi enviada, para que você não se perca. A outra caiu em terreno pedregoso. Aqueles que ouvem, recebem com alegria, mas não tem raiz. Quanta gente vem para a igreja, escuta a palavra, recebeu o convite, você está aqui hoje porque sua amiga te chamou. Aí você vem, aí a palavra enche o seu coração. E você, uau, parece que Deus estava falando comigo. Já teve essa experiência? A pessoa fala, nossa, parece que você contou a minha vida para a pregadora ou para o pregador.
Parece que Deus está falando comigo, a pessoa se sensibiliza, a pessoa chora, a pessoa levanta a mão, ela ora. Quem quer aceitar Jesus? Você fala, eu quero aceitar Jesus. Mas é uma coisa tão emocionante. Mas aí, na primeira dificuldade, vem o sol, né? E seca a planta, porque ela não tem raiz. Como é que anda a sua raiz, minha lenda? Esse é o dia de olhar para a nossa raiz. Sua raiz está saudável? Ela está crescendo? O cedro do Líbano, gente, é uma árvore poderosa. O cedro do Líbano, a que o salmista compara os justos, aqueles que são santos, aqueles que vivem diante de Deus. O cedro do Líbano, ele pode atingir 40 metros de altura. 40 metros de altura. 14 de diâmetro. Olha o poder dessa árvore. Agora ele tem uma característica. O cedro do Líbano dá para tudo. A madeira dele dá para tudo. A resina dele é usada. A folha dele é usada. É a madeira da qual foi feito o primeiro templo. Cedro do Líbano. É uma árvore majestosa. E ela nasce em terreno rochoso. Olha que interessante. A próxima nós vamos falar é terreno rochoso. É isso que a gente está falando, terreno rochoso. Mas justamente pelo terreno rochoso, as raízes vão com tudo. Então, enquanto o cedro do Líbano cresce 5 centímetros para fora da terra, 5 centímetros, em um ano, acho que em um ano ele cresce, no primeiro ano, ele cresce 5 centímetros. 5 centímetros aqui, gente. Para fora da terra, ele cresce 1,5 metro de raiz. Primeiro ele cria raiz, depois ele vem para fora. Primeiro ele cria a base, a sustentação, para depois ele vir com todo o seu vigor, a sua força. Mas o que acontece aqui, nessa parábola, é que nesse terreno pedregoso, as raízes são frágeis. É aquela pessoa que vem, mas ela não quer ser discipulada. Ela não quer prosseguir em conhecer. Ela fica satisfeita só na emoção. Ela fica satisfeita só no louvor. Ai, que música boa, que banda maravilhosa, que estrutura de luz, né? Ai, que delícia essa igreja, ai, que boa. Aí você sai toda felizinha. Mas a raiz, ó, raiz fraquinha, pouca profundidade, vem só nos cultos, mas não lê a Bíblia, não ora, não desenvolve sua vida de oração, fica aquela vidinha evangélica. Aí vem os problemas. O sol sai. O sol sai com força. Problemas, enfermidades, as coisas não saíram do jeito que você queria, o desemprego, perseguição. Você começou a ser crente, o pessoal da sua casa começou a gozar a sua cara. Ah, crentona, lá, vem a crente, senta aí, evangélica, vamos tomar uma cervejinha, kkkk. Vem a perseguição, vem a rejeição, vem as palavras duras. E você descobre que Deus não é Papai Noel, que Ele não tem que fazer nada do jeito que você quer, que você espera, que Ele é Deus, Ele é Pai, e Pai tem colo, e Pai tem correção. Pai, a paternidade de Deus é completa, não falta nenhuma parte. Às vezes a gente só quer o colo amoroso de papai. Papai sempre vai ter colo amoroso, mas papai também vai falar não, papai também vai dar limite. Papai vai falar, não, isso não é para você, isso não é para a sua idade, você não pode ir. Bom pai faz isso. Deus é um pai perfeito, e o pai perfeito, ele vai dar limite para a gente. E ele vai deixar que a gente passe por uns treinamentos, por umas tribulação. Podendo fazer alguma coisa para nós, ele não vai fazer. Porque ele quer nos amadurecer. Ele não quer criar filhos mimados, estragados, como a nossa geração se tornou especialista em criar. Papai do céu não é aquele que aceita que o filho bate na cara dele. Papai do céu não fica assim, ai, você me ama? Você ama papai? Não. Nossa geração está bem adoentada, né, gente? Minha mãe não estava nem aí se eu amava ela ou não.
Minha mãe falava, não quero que você me ama, não precisa me amar não, me obedece. E o meu amor veio como consequência da obediência. Eu aprendi a obedecer, aprendi a honrar. Como não amar e não cuidar da minha mãezinha querida? E é essa relação que Deus tem conosco. Sabe esse Deus que esse nosso tempo criou? Deus me ama, Deus quer me ver feliz. Não, Deus quer te ver santo, salvo, longe do inferno. E às vezes isso vai te causar muita infelicidade. Que você queria mesmo era tocar o terror, tomar todas, transar com todo mundo. Mas isso aí vai te dar uma alegria temporária e um resto da vida para se arrepender. Mas a gente, sabe, é o Deus Papai Noel. Deus te ama tanto, ama mesmo. E para Ele te ter de volta, Ele moeu o filho dele. Se Ele não poupou o seu próprio filho do sofrimento para te ter de volta, você acha que Ele vai poupar você? Até o sofrimento que Deus permite na nossa vida, gente, é para que a gente conheça mais ainda a sua face amorosa, compassiva e seu amor perfeito e completo. Estão criando um Deus que não existe. Vai ler a Bíblia que você vai conhecer Deus. Nossa, mas o Deus do Antigo Testamento é seu pai. Muito duro. Ele é. Então tema ao Senhor. Nossa, Helena, tema de ter medo? Não, respeite, reverencie. Ele é Deus. E quando Ele fizer isso com a terra, ó, a tampa da chaleira vai voar. Mas aqueles que têm o selo do Espírito Santo serão preservados. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O Senhor te ama, Ele te preserva, Ele te prometeu, Ele nunca vai te dar uma provação que você não dá conta de levar. Ele te prometeu que Ele vai estar com você todos os dias até a consumação do século, mas Ele não falou que vai te poupar da dor. Ele não falou que vai te proteger do sofrimento, gente. Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci, vocês vão vencer também. Quando o apóstolo Paulo falou, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele estava preso, condenado à morte. E a gente fica vivendo esse evangelho de purpurina. Vamos voltar para o evangelho de cruz. Jesus falou bem claro, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, bora. O sofrimento, o nosso alívio, gente, é que o nosso sofrimento não vai nos matar. E ainda que nos mate, não nos destruirá, porque nós somos eternos. A gente tem que entender que quando Deus permite uma provação na nossa vida, não é para nos esmagar. Vocês conhecem lá em Minas tem aquele ditado, né? Pé de galinha não mata pinto. Vocês conhecem esse ditado aqui? Não. A galinha, você já viu? Ela pisa nos pintinhos e tudo. Mas eu nunca vi nenhum pintinho morrer da pisada da galinha. Tem a medida certa. Ela protege, ela põe tudo debaixo da asa. Mas de vez em quando ela passa por cima deles. O amor de Deus nunca vai nos esmagar, mas nos aperfeiçoar. Jesus transpirou sangue no Getsemane. Segundo os especialistas, os pesquisadores, cientistas, esse é o estado máximo de angústia que o ser humano pode chegar, para provocar a ruptura desses pequenos vasos sanguíneos que produzem o suor de sangue. Era Deus Pai moendo o seu próprio Filho para ter você de volta, para abrir um novo e vivo caminho, a esperança de salvação para a humanidade. Esse é o Deus do Antigo Testamento, o Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas definitivamente o Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele não é Papai Noel, nem o gênio da lâmpada, para te satisfazer seus desejos infantis. Deus não vem buscar uma noiva imatura e menina, mimada.
Deus vem buscar uma noiva adornada, santa, preparada, vestida de santidade e com a armadura da salvação. Uma noiva guerreira. Não é aquela noiva de Hollywood, da Disney. Uma noiva forte. Uma noiva vestida da couraça da justiça, do cinto da verdade, do capacete da salvação. Ela empunha o escudo da fé, a espada do Espírito. É uma valente, é uma guerreira. E para a gente se tornar uma guerreira, gente, Deus vai ter que acabar com os nossos mimimis. A igreja no Oriente cresce. Eles morrem por causa do Evangelho, mas crescem. Eles estão dispostos a morrer por Jesus. Eles acham uma honra morrer por Jesus. Você não vê nenhum dos cóptas que são degolados clamando: misericórdia, me poupe. Não, pode ir. Eu sei com quem eu vou encontrar. É um outro nível de maturidade. A gente aqui, as coisas começam a dar diferente do que a gente acreditou. Mas eu orei. A gente orou, Helena, a gente pediu e Deus não respondeu. Respondeu, falou não. Deus é Deus, Ele fala sim, fala não, fala espera. Ele falou não. E quando Ele fala não, Ele também está nos amando, está nos aperfeiçoando. Tem gente que saiu da igreja depois da eleição. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Ele é o Rei. E no trono não tem alternância de poder. Ele é o meu rei, Ele é o meu líder, Ele é o meu governador, o meu presidente, o meu Senhor, o meu mestre, a minha esperança. Tem gente que ficou decepcionado com Deus. Gente sem raiz. Gente sem raiz. Outro caiu no meio dos espinhos. Os cuidados e distrações sufocam e a semente fica infrutífera. Assim como aquela semente que caiu em terreno pedregoso, essas pessoas aqui que estão no meio dos espinhos também receberam de bom grado. Elas também aceitaram o Evangelho. Elas também entenderam a mensagem. Muitas delas trabalharam inclusive na igreja. Trabalharam na obra, se engajaram, fizeram, aconteceram. Mas os espinhos sufocaram. Gente, muito cuidado. Às vezes a gente pensa que nosso pior inimigo é o diabo. Não, ele não é o nosso pior inimigo. Nosso pior inimigo somos nós mesmos. O nosso coração desesperadamente corrupto e enganoso. O diabo é só colocar a mesa. Ele coloca a mesa que te apetece, uma mesa que você gosta, porque o homem é tentado segundo a cobiça do seu próprio coração. Esses cuidados da vida. Outros ídolos que tomam o lugar de Deus no nosso coração. Você gasta mais tempo no Instagram do que ler na Bíblia, por exemplo. Olha o espinho aí. Você se preocupa mais com a roupa que você vai vestir no próximo evento do que com a necessidade que a sua irmã, que está 2 anos desempregada, está vivendo. Os cuidados dessa vida, eles vão tomando lugar da primazia de Deus, da obra de Deus, do reino de Deus, daquilo que agrada ao coração de Deus. E a gente vai fazendo substituições. Então, por exemplo, um exemplo muito comum. A gente precisa trabalhar para viver, né, gente? Nós comemos do fruto do nosso trabalho. Então, o trabalho é legítimo? Sim ou não? É. Deus respalda preguiçoso, gente? Não. Deus se agrada que a gente produza com a nossa vida, com as nossas mãos, com o talento que Ele deu, com a capacidade, a inteligência que Ele deu. Ele quer que a gente produza frutos. Né? E digno é o trabalhador do seu salário. Então, você deve trabalhar e deve ser competente naquilo que você faz para trazer o sustento para sua casa. Ok? Mas a gente trabalha para viver e não vive para trabalhar.
Tem gente que não quer ter uma vida tranquila. Tem gente que quer ter mais do que o outro. Eu quero trabalhar para provar que eu venci na vida. Eu tenho sucesso. Eu tenho prosperidade. Gente, prosperidade não é o tanto de zero que tem na sua conta, não. 0,0000000, não. Prosperidade é quando você não sente falta de nada. Eu conheço gente próspera que não tem um tostão no banco. Tem nada lá. Mas não está faltando nada. A vida está redondinha. Está tudo tranquilo. Eu estou curtindo meus filhos, meu casamento está feliz, está todo mundo com saúde, o plano de saúde está em dia, a saúde de todo mundo está em dia, os boletos estão pagos, eu não sou boba nem nada, não fico fazendo dívida para impressionar ninguém, porque quem me ama está aqui dentro de casa, ao redor da mesa comigo, e quem me ama de chinelo de dedo, então eu não preciso de ficar me vestindo tal e tal e tal, para impressionar pessoas. E a pessoa, aquela vida que flui, aquela delícia, até causa inveja em outras pessoas. Porque pensa, gente, como é que o fulano tem tão pouco e é tão satisfeito, né? Parece que a vida está redondinha, está tudo fluindo. Os filhos é uma bênção, o casamento é feliz. Gente, isso é prosperidade. Quando você não sente falta de nada. Quando você ainda tem para abençoar pessoas. Mas as pessoas estão acreditando que prosperidade é ter roupa de marca, bolsa de tal loja. Ah, gente, que canseira. Olha os cuidados, olha os espinhos aí sufocando. Aí você vai vendendo a sua família para o diabo. Você vai vendendo a sua família para Mamon. Você vai sacrificando a educação dos seus filhos no altar de Mamon. Que você não tem paciência com eles. Você tem que terceirizar para aula de judô, karatê, inglês, alemão, francês. A empregada você tem que pagar, porque você não dá conta de cuidar dos meninos que Deus te confiou. Tem muita mulher que quer ter filho, mas poucas querem ser mães. Que modelo é esse? E quando você pensa que não, os meninos estão buscando abrigo na droga. Porque criança, gente, precisa de limite. Criança precisa de ser educada. Criança precisa se sentir amada. Criança precisa se sentir protegida. A gente fazendo tudo certo, ainda dá ruim. Você imagina quando você chuta o balde e fala: ah, eu tenho mais coisa para fazer do que criar menino. A conta chega, gente. Você não vai querer na sua casa um adulto disfuncional. Você não vai querer. Então gasta tempo agora, investe tempo agora, ora por eles agora. Gente, olha, escola cristã é maravilhoso. Trazer o menino na escola dominical necessário. Dar boa literatura para os meninos. Envolver eles sabe, manda os meninos para fazer obra missionária, sabe, com campanha de King's Kids, essas coisas. Manda eles para o acampamento de adolescente. Isso tudo é importante. Mas gere os seus filhos espiritualmente. Ore para que o Espírito Santo revele Jesus a eles. Filho de crente não é crente. O menino pode frequentar a igreja a vida toda. O menino pode ter tido pai e mãe orando e lendo a Bíblia com ele. O menino pode ter tido tudo. Isso não basta. E eu não estou falando da experiência dos outros. Eu estou falando da minha. Gere os seus filhos espiritualmente. Não abra mão deles. Ore até vê-los aos pés de Jesus. Não deixe os espinhos sufocarem, porque tem muita mãe aí que pensa que vai fazer os filhos felizes dando coisas. As preocupações da vida, o amor ao dinheiro. Dinheiro não é problema, gente. Dinheiro é uma bênção. Paga suas contas. Dinheiro é um ótimo servo, um péssimo patrão. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E quando você começa a vender o seu tempo em família para ter uma bolsa de marca, os espinhos estão sufocando a obra de Deus em você. Você pode conhecer alguém assim, que é próspero, bem-sucedido, Deus da saúde, Deus da inteligência, Deus da capacidade, a pessoa empresária, empreendeu, cresceu, Deus prosperou. Na hora de dar o dízimo, vou dar dinheiro para pastor, não.
Olha os espinhos aí. Quanta gente sai da igreja por causa de dinheiro? Por causa do amor ao dinheiro. Eu não dou dízimo, não. O pastor falou, o meu dízimo, meu filho, você fala com você. O meu dízimo, na hora que eu pus no gasofilácio, não é problema mais meu, não. Eu semeio numa casa que eu acredito nela. Eu sei que produz salvação, que alimenta viúva e órfão, que faz a diferença na vida de pessoas, que transforma drogados. Então eu semeio lá. Por isso que eu acredito. Mas eu não fico fiscalizando, não. Se alguém está usando errado o meu dinheiro, vai se acertar com o dono dele. Não é mais problema meu. O meu problema é obedecer o que Deus me mandou fazer. Quando eu entrego o meu dízimo, eu devolvo o meu dízimo, eu dou a minha oferta, eu estou obedecendo a Deus, que ordena que a gente seja generoso em dar. Isso é do Antigo Testamento, não do Novo também. Vai ler a Bíblia que você vai entender. Vai ler Coríntios. Vai ler Gálatas. É tão interessante como a gente usa algumas coisas para sonegar o que é devido ao Senhor. Cada vez que você entrega uma oferta, você entrega o dízimo, você está dizendo para Mamon, você não manda em mim. Eu confio em quem tem cuidado de mim. Cuidado para os espinhos, que são as distrações, os cuidados, os interesses mais nas coisas da cultura desse século do que nas coisas da cultura do reino de Deus. Cuidado para isso não minar a sua fé. Cuidado para isso não apagar a vida de Deus e te deixar infrutífero. Não adianta você estar na igreja infrutífero. E finalmente, a última semente caiu em boa terra. É onde a semente se desenvolve, cresce, dá flor, dá fruto, e dentro do fruto tem o quê? Novas sementes. É isso que o Evangelho de Jesus Cristo produz na vida dos filhos e filhas. Daqueles que não apenas escutam, se agradam da palavra, mas passam a obedecer, a buscar, a se abastecer. Gente, conversão não é mudar de igreja. Conversão não é mudar de religião. Porque eu converti, eu mudei para crente. Agora eu sou evangélica. Não, gente. Conversão é o seguinte, você estava andando, vivendo a sua vida, planejando o seu futuro, tomando as suas decisões, dirigida pelos seus desejos. E aí alguém te apresenta Jesus, o Filho de Deus, que veio ao mundo e deu a vida para que você voltasse a se relacionar com Deus. O Deus que você conhece de nome, de religião, mas com o qual você não se relaciona como filha e pai. E Jesus é apresentado a você, e Jesus te convida. Vem, eu estou te reconectando com Deus Pai. Você é criatura. Você foi criada por Ele, mas você ainda não é filha. Mas se você entender o que eu fiz na cruz, eu estou te tornando a partir de agora filha. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aí, você é Jesus? Eu quero. Eu não quero viver perdida. Eu não quero ir pela porta larga que todo mundo está passando por ela, que conduz à morte e à destruição. Eu não quero ser vítima da queda. Eu quero ser salva do meu estado de queda, no qual eu nasci. E Jesus fala, então vem comigo, me segue. Vem que eu vou te levar para um outro caminho, um novo e vivo caminho, aberto pelo meu sangue. E esse caminho é apertado e estreito, poucos acertam por ele, mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. E à medida que você caminha, você quer conhecer Jesus. E como que a gente conhece Jesus, gente? Lendo a Bíblia. Tudo que você sabe sobre cruz, sacrifício, reconciliação, não foi pela Bíblia? Alguém te contou a mensagem. Alguém leu e passou adiante. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Primeiro versículo que a gente aprende, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo mundo conhece esse versículo. Mas o Senhor não quer que você conheça apenas por aquilo que os outros te contam. Vem cá. Como é que é o seu nome?
Michele, muito prazer, Michele. Eu sou Helena. Eu vou bem. Você é casada? Tem filhos? A Michele é casada e tem um filho, gente. E como é que é o nome do seu marido? Hélio. Ela é casada com o Hélio e tem um filho. Pedro. O Pedro. Olha, o filho dela chama Pedro. Que bênção, né? Vocês sabiam disso, gente? Alguns sim, outros não. Quem não sabia, levanta a mão. Olha, um tanto de gente não sabia disso. E agora, você conhece a Michele? Não. Você teve uma informação sobre ela. Para você conhecer a Michele, você tem que andar com ela. E à medida que você vai andando com ela, você vai descobrindo as histórias dela. Como é que ela chegou até aqui? Como é que ela foi mãe do Pedro? Como é que ela conheceu o Hélio? Olha, você sabe como é que a Michele conheceu o Hélio? E aí você vê a Michele brava, você vê a Michele doce, você vê a Michele chorando. Aí você fala, ih, Michele, não tá boa hoje, vamos lá dar um abraço na Michele. Vem cá, Michele. Você me conhece, né, amiga? Te conheço. Tem que andar junto. Não adianta você vir na igreja e receber informações sobre Deus. Não interessa se a gente vem aqui só para te contar o que está na Bíblia. Você precisa de conhecer esse Deus. E é sobre isso que Jesus está falando. Aquele que cai em boa terra é aquele que não se satisfaz só com a semente. Ele precisa de água, ele precisa de adubo, ele precisa de subsídios para crescer, se fortalecer e produzir flor e fruto e mais sementes. E isso vem da vida vivida com Deus. E Deus está nos chamando nesses dias, gente, para a gente sair do terreno rochoso, para a gente sair da beira do caminho, para a gente sair do meio dos espinhos, e para a gente deixar essa palavra que está sendo ministrada hoje cair em boa terra. Sai dessa vida cristã medíocre que você está vivendo. As coisinhas, dia, festinhas, roupinhas, olhando para o seu próprio umbigo, indiferente à dor latente que o mundo lá fora está vivendo, indiferente aos suicídios de crianças e adolescentes. Helena, o que você está sugerindo? Que eu me meta nessa situação? Que você se meta nessa situação, porque Jesus se meteu na nossa história terrível e interrompeu a maldição que era contra nós. E Ele espera que suas filhas façam o mesmo. Ele espera que as suas filhas vivam para algo além da moda, do próprio umbigo, dos próprios interesses, das fofocas gospel. Aí eu vi o vídeo, você ficou sabendo? Para! Se a internet está se intoxicando, faça jejum de internet, pelo amor de Deus, gente. Enfia a cara na Bíblia, vai conhecer o Deus que vocês falam que ama e serve. Vai falar com Deus, vai desenvolver sua vida de oração. Você fica só nas filas de oração. Ora por mim, ora por mim, ora por mim. Ore você. Converse com seu pai. Conheça a voz daquele que você diz que é seu pai. O filho. Jesus falou muito claramente: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. A gente é bode ou é ovelha, gente? A gente é trigo ou a gente é joio, gente? Quando a vida de Deus entra em nós, a gente não consegue continuar do jeito que a gente era. Essa obra vai sendo feita e você vai ler na Bíblia. Tem dia que você lê um texto que parece que ele sai da Bíblia assim, entra no seu coração, começa a te queimar e começa a te gerar arrependimento. Senhor, eu sou essa mulher aqui, Senhor, mas eu não quero ser mais, Senhor. Essa mulher rixosa, essa mulher encrenqueira, essa mulher orgulhosa, eu não quero mais, Senhor. Me ensina a sua humildade, me ensina a sua mansidão, porque eu preciso de descanso. E essa palavra vai mudando a gente. Quando você pensa que não, as pessoas olham para você e falam assim: "Uou, jura que você não vai falar nada? Você está diferente." E tem um tanto de gente que vai embora porque você está diferente. Mas deixa aí. Se a sua diferença é para ser mais parecida com Jesus, deixa aí. Continua orando pelas pessoas, mas deixa aí. Não retroceda. Caminhar com Jesus é para frente, gente. Amanhã eu tenho que ser uma mulher melhor do que eu fui ontem. Amanhã eu tenho que ser mais santa do que eu sou hoje. A gente ora pedindo para Deus tanta coisa.
Começa a ser comprometida nas suas petições. Senhor, eu não quero ter um coração orgulhoso. Me quebra e prepara para a quebradeira. Ele vai te capacitar. Senhor, eu não quero ser uma mulher iracunda, eu não quero ser dirigida pela minha ira. Senhor, me ensina a sua mansidão. Me ensina a sua humildade, porque a minha ira é consequência do meu orgulho. Senhor, que a sua paz comece em mim. Eu não quero esperar que a paz reine a partir do outro. Eu quero ser um instrumento da sua paz. Senhor, eu quero que o Senhor apare a minha língua grande, porque eu tenho comido do fruto das minhas palavras e eles são amargos. Eu quero comer frutos doces. Lava minha boca das minhas palavras torpes, da minha maledicência, das fofocas, das conversas que não edificam. Afasta da minha boca, Senhor, a denúncia do pecado do outro, enquanto eu encoberto os meus próprios pecados. Isso é santificação, gente. E é um processo interminável. Naquele grande dia, quando nós o virmos, aí finalmente seremos como Ele é. O conheceremos plenamente. Mas até lá, o que o Senhor quer é que nesse relacionamento você vai ficando mais parecida com Ele, mais cheirosa, mais frutífera. E quais são os frutos? O fruto do Espírito: amor, paz, alegria. Alegria não é a mesma coisa que felicidade. A alegria é um estado em que mesmo nos dias difíceis você pode ter a consolação. A alegria do Senhor é a nossa força. Paz, longanimidade, benignidade. Sabe o que é benignidade? Gentileza. Você é gentil, como Jesus é gentil. Você agradece, você pede por favor, diz obrigado. Benignidade, bondade. A bondade não precisa ser propagada. Ela precisa só ser derramada na vida de alguém. Ninguém precisa saber. O céu e o inferno saberem já é suficiente. Domínio próprio. Oh Espírito, produz em nós o teu fruto. Domínio próprio. Domínio próprio para reter as palavras duras e cruéis. Domínio próprio na hora de comer uma comida. Domínio próprio na hora de comprar as coisas. Domínio próprio na hora de falar a sua opinião. Domínio próprio na hora de aconselhar alguém. Domínio próprio na hora de corrigir um filho. Corrigir um filho não é se vingar dele. Domínio próprio na hora de conversar com seu marido. Na hora de servir na igreja. Domínio próprio. Você já viu algum pé de manga fazendo força para dar manga? É da natureza dele. Na estação propícia, mangas. E é essa obra que o Senhor faz em nós quando nós nos aproximamos. Na estação propícia, alegria. Na estação propícia, paz, amor, benignidade. É isso que o Senhor quer fazer. E esses frutos, eles plantam novas sementes para aqueles que o Senhor nos confia, aqueles que estão mais perto. Porque quem está mais perto é quem sabe quem você é. Eu posso ser uma bênção para vocês aqui no púlpito, mas só quem pode dizer se eu sou uma bênção é quem mora comigo. Se eu for uma bênção para o João, para a Clara, para a Sofia, para as minhas noras e meus filhos casados, é um bom começo. Que Deus nos abençoe. É tempo de nós florescermos e frutificarmos. Talvez você, olhando para o espelho hoje da autoanálise, você percebeu que a semente está no meio de um tanto de espinhos.
Está desanimada, preocupada com tanta coisa, com as contas, com as roupas, com o sapato, com a ideia que o outro tem a seu respeito, com o seu cabelo, com o seu peso, e você está tão focado nisso, que você não percebe o que Deus quer fazer de dentro para fora. Quando tudo estiver certo por dentro, por fora vai ficar também. Tudo por fora fica bonito quando está certo por dentro. Agora a gente pode fazer o contrário, cuidar de fora e ter o coração longe de Deus. E isso ele despreza, isso ele rejeita. Vocês lembram de Eliabe, irmão de Davi? Tinha porte de rei, altura de rei. Samuel, o profeta, ficou impressionado com ele. Falou: eis aí o ungido do Senhor. E Deus falou: não, não, Samuel, não. Segura sua onda. Porque eu olho o coração. E o coração de Eliabe não é a mesma coisa que você está vendo por fora. Eu tenho rejeitado o coração dele. Então que o Senhor aprove o nosso coração. E que o nosso coração transformado gere uma outra pessoa por fora. Gere atos de justiça e santidade. Gere um coração compassivo e um olhar que enxerga o outro. Nós estamos vivendo muito para nós mesmas. E aquela que é uma boa terra, ela enxerga o outro. Ela é resposta de Deus na vida de outra pessoa. Ela não vive só para si mesma. Feche os seus olhos. E faça uma breve reflexão. Som do nosso coração, Espírito de Deus. Nós não queremos apenas ouvir e desprezar a sua palavra. Não queremos que Satanás arrebate a sua palavra do nosso coração, que essa palavra ela produza frutos em nós. Nós não queremos, Senhor, ser como um terreno pedregoso, que recebem com alegria a tua palavra, mas as adversidades, as dores, as complicações, os fracassos nos fazem desanimar. Fortalece-nos, Senhor. Fortalece nossas raízes, ó Deus. Nós não queremos, Senhor, estar com o nosso coração como espinhos. Remove os espinhos do nosso coração, Senhor. Os cuidados dessa vida, as preocupações dessa terra, a primazia nas coisas aparentes, financeiras, nos bens terrenos. Que eles ocupem o lugar que eles devam ocupar, nem mais nem menos, Senhor. Faz de nós uma terra frutífera, Senhor, uma terra boa. Faz do nosso coração, ó Deus, uma terra boa nessa noite. Desperta-nos, ó Deus, do nosso sono, da nossa distração, da nossa dureza de coração, e faz da nossa vida, Senhor, um terreno fértil, para que a tua palavra entre, nos transforme, nos cure, nos liberte, endireite as nossas veredas, e que a gente não viva uma vida egoísta, autocentrada, mas que a gente persiga o teu plano, o teu projeto, o teu propósito, Senhor, que é ser bênção na vida de outras pessoas, amar outras pessoas como fomos amados. Esse é o teu propósito, Senhor. Ser resposta, ser sal, ser luz. Faz de nós, Senhor, sal, luz nessa terra. Faz de nós, Senhor, frutíferas a 30, 60, a 100 por um. Que outras pessoas venham se assentar à sombra da nossa vida, serem nutridas e também produzirem frutos para a glória do teu nome. Coloque em nós, ó Deus, uma fonte a jorrar para a vida eterna. Nós não queremos beber dos poços que esse mundo nos oferece. Nós oramos em nome de Jesus e te pedimos, santifica-nos no teu amor. Volta-nos completamente para a tua palavra.
que a gente te conheça, não de ouvir falar, mas de caminhar intimamente. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Deus abençoe vocês.